bendito nessa nação. Grandioso é o teu poder, majestoso é a tua glória, majestoso é o Senhor. A potestade e os principados se rendem diante de ti. Oração, sinta o poder de Deus abrindo as cadeias que estão dentro de ti. Poderoso és, grandioso, não duvide da soberania e o poder de Deus. Não duvide de quem Ele é sobre você. Não duvide do que Ele pode fazer. Não seja incrédulo. Ele é o teu Deus, grandioso, poderoso, majestoso. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas o meu Deus está aqui para dizer que Ele é grandioso sobre você. Ele não é simplesmente uma canção. Ele é o Deus incomparável, onipotente, onipresente. A sua causa é fichinha diante dele. Não duvide do poder de Deus. Não seja incrédulo. Obrigada, Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás, seu nome. Os reinos vêm e vão, o teu trono imutável. Seu nome imutável. Aplaudam o nosso Rei. Eu te amo, Jesus. Saúde a todos meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que Deus é o nosso advogado, Deus é o nosso Salvador. E acredito muito que estou caminhando para Cristo de uma maneira, com obediência, querendo fazer as coisas certas, para agradar não aos homens, mas para agradar a Deus. E eu vou dizer, amados irmãos, para chegar até aqui hoje, nessas condições que eu estou física, só sendo Deus, esse Deus maravilhoso mesmo. E apesar que eu pensei que eu vinha sozinho, mas aí Deus preparou minha filha e meus 2 netos para ser conduzido a esta casa. Graças a Deus. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus. Amados irmãos, recebi uma mensagem de São Paulo. Quando eu tive uma enfermidade, tive que ir para São Paulo. Mas foi conduzido mesmo só para agraciar a palavra lá em São Paulo. Fui em 4 congregações, ouvi a palavra de Deus. Uma palavra só para comigo. E Deus mandou eu de volta. Com a saúde, graças a Deus, Deus fez um milagre lá no meu coração, que eu estava com a veia entupida, e Deus mandou para cá de volta. Estava congregando numa igreja, numa congregação, restauração, e ali fui enviado, porque se não mudasse nada da igreja lá, dos irmãos, do pastor, eu tinha que sair daquela casa, daquele templo, e procurar outro. E isso, eu fui conduzido até a congregação das Lajes de DPB. Graças a esse maravilhoso Deus. E ali onde eu encontrei irmãos com humildade, com dignidade, me recebeu com muito carinho, e estou permanecendo nesta grande congregação, agraciada por Deus, graças a Deus. E aqui, meu irmão, só tenho que agradecer esse maravilhoso Deus, e vou servir Ele até os meus últimos dias que Ele permitir nessa terra, com amor e com obediência. E aqui quero parabenizar mais uma vez o pastor Maico, que foi conduzido a uma missão lá na casa do meu ex-sogro, que está entre a vida e a morte.
E Deus está trabalhando naquele homem de uma maneira especial. E aqui quero agradecer mais a todos os meus irmãos com essa dignidade de estar me escutando. Obrigado, obrigado, Senhor Deus, estou à sua disposição. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Amém? Jó 14, do 1 até o 9. Há dias o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu comecei a meditar na palavra de Deus, comecei a estudar, a buscar no Senhor uma resposta dessa palavra aos nossos corações, ao meu coração, ao coração da igreja, para que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra. Assim como Ele falou comigo, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, essa noite ministre no seu coração a vontade dEle e o querer dEle. Amém? A palavra de Deus diz assim, lá no livro de Jó, capítulo 14, verso 1 até o 9. Vai dizer assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, e nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e faz entrar em juízo contigo. E quem da imundícia poderá tirar a coisa pura? Ninguém, visto que os seus dias estão contados. Contigo está o número dos seus meses, e tudo ao homem puseste limite, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares para que tenha repouso, e até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Amém? Aleluia. Feche os seus olhos neste momento. Apresente a sua vida diante da presença de Deus. Amada, este momento, o momento da palavra, é o momento mais especial do culto. É o momento do alimento espiritual, o momento que nós vamos receber um alimento vindo do céu. Amém? Senhor Deus, Pai amado, Deus, é em nome de Jesus, meu Pai, que eu quero apresentar, Senhor Jesus, a Tua igreja aqui reunida aqui neste lugar. Meu Pai, eu te peço agora, neste momento, que o Teu Espírito Santo de Deus venha sondar os nossos corações, meu Pai. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor Deus, para recebermos a Tua palavra, Jesus. É em nome de Jesus que eu apresento a minha vida diante de Ti. Eu te peço a Tua graça, eu te peço a Tua misericórdia sobre a minha vida, que o Senhor venha me usar, que o Senhor venha me dar palavras, que o Senhor, meu Pai, essa noite venha fazer de mim, meu Pai, um rio de água, Senhor, que venha alcançar outras pessoas que aqui chegaram, Senhor Deus, essa noite, sedentos, meu Pai, da Tua palavra, meu Pai, sedentos, Senhor, de Ti, da Tua presença, Espírito Santo de Deus, e eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor comece a operar no nosso meio, que o Teu Espírito Santo de Deus comece a convencer agora, em nome de Jesus, porque a Tua palavra nos diz que não é um homem que convence o outro homem, mas é o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado e dos seus maus caminhos. E é por isso, Senhor, que esta noite eu apresento a minha vida, a vida da igreja, a vida de cada um que chegou aqui essa noite, que o Senhor possa estar falando, meu Pai, aos corações dos amados irmãos aqui esta noite, meu Pai. É em nome de Jesus que eu te louvo, Senhor, por essa rica oportunidade de hoje trazer a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, aleluia. E dê uma salva de palma ao nosso Senhor Jesus. Dê um glória a Deus, um aleluia. Sabe, amados, quando nós nos assentamos para receber o alimento espiritual, é comparado quando nós chegamos à casa de alguém. Então, quando nós somos convidados a um banquete, né? E quando nós olhamos para aquela mesa, nós nos alegramos, né? Que nós vimos ali
comidas, coisas que agradam aos nossos olhos, né? E a palavra de Deus, ela tem que ser assim. Quando nós vamos para a casa do Senhor, quando nós nos assentamos para receber a palavra de Deus, nós temos que receber com alegria, porque nós vemos aqui neste lugar para comer algo de Deus, para receber algo de Deus. Amém? Então nós precisamos nos alegrarmos. Talvez você chegou aqui essa noite com fome, com sede, né? E essa noite você vai se fartar do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Amém? Então, não crie reservas, né? Deixe que o Espírito Santo de Deus fale com você. Deixe que o Espírito Santo de Deus te convença. Deixe que o Espírito Santo de Deus faça a obra maravilhosa na sua vida, na minha vida, que Ele deseja fazer. Amém? Aleluia. Como eu disse, há dias, o Senhor vem falando comigo através dessa palavra, porque quando eu olho para a obra de Deus, para tudo aquilo que Ele faz conosco, com o ser humano, com todos aqueles que escolhem caminhar com Jesus, é algo extraordinário. E eu vinha lá de Medicilândia, mais o irmão Lucas no carro, e eu falei para ele: irmão, o senhor crê que daqui uns dias, o Senhor vai estar rindo novamente? Que tudo isso que o Senhor está vivendo hoje vai se passar. Sabe por quê? Porque nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele tem a capacidade de restituir o homem, de erguer o homem novamente. E eu sou apaixonada por Deus, que quando eu olho para Ele, vejo a maravilha que Ele faz nas vidas das pessoas, daqueles que realmente querem Deus. Para aqueles que realmente abriram o seu coração e disseram para Deus: Deus, entra, muda a minha vida, muda a minha história. E Jesus entra, amados, e muda a nossa história, nosso estado de vida. Sabe, quando nós olhamos para a Bíblia, para o Evangelho de Jesus Cristo, nós vimos histórias extraordinárias, pessoas que foram libertas, que foram curadas, que tiveram as suas vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E é esse Evangelho que Jesus oferece a mim e a você, e para todos aqueles que crerem na palavra de Deus. E a Bíblia fala: e ainda que morra, viverá. E o nosso Deus, Ele é um Deus tremendo. O nosso Deus, Ele tem capacidade de nos restituir o ser humano. Só Deus pode fazer isso. E quando eu leio essa passagem, né, aqui a Jó vai falar sobre, Jó medita sobre a brevidade da vida. Né, Jó ali, no seu áudio de aprovação por Deus, né, ele para meditar na brevidade da vida. O que é a vida sem Deus? A vida sem Deus não é nada, é algo passageiro. Porque não há vida sem Jesus. Jesus é a nossa vida. E quando Jó fala assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha. Porque nós podemos sim nascer sem Jesus, sim. Nós podemos crescer sem Jesus, sim, podemos. Mas nós não podemos morrer sem Jesus. Quantos de nós nascemos aqui, eu nasci sem Jesus. Eu era uma criatura permitida por Deus a vir ao mundo. E cresci sem Jesus. E conheci Jesus aos meus 22 anos. Mas uma coisa eu garanto a vocês: eu não vou morrer sem Jesus. Então o homem, ele tem sim capacidade de nascer sem Jesus. Porque nós somos uma obra divina de Deus. Mas nós não podemos, amado, viver sem Jesus. Porque Jesus, Ele é tudo na nossa vida. Todo ser humano da terra vai chegar a um ponto que ele vai se encontrar com Deus. Porque a palavra de Deus nos diz hoje que o Evangelho, ele será pregado a todos os lugares, até os confins da terra. E nós estamos vivendo este tempo. Por onde nós
nós andamos, nós vimos missionários. Por onde nós andamos tem um ponto de internet, aonde pega um rádio, aonde pega uma internet, aonde tem uma televisão, aonde um pregador está falando através de um rádio, através de uma televisão. Porque o evangelho de Jesus, ele precisa alcançar lugares aonde o ser humano não pode entrar. E todos vão ouvir falar de Jesus. Todos vão ter a oportunidade de beber desta água. Todos vão ter a oportunidade de morrer com Jesus. Todos vão ter a oportunidade de receber algo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, é a promessa de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, é o Espírito Santo de Deus. Então Jesus, ele tem dado todas as oportunidades para que eu e você podemos beber desta água, saciarmos desta água preciosa que vai nos dar vida e vida eterna. Amém? Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa, amados. Ela restitui o homem. Leiam a palavra de Deus, leiam a Bíblia, se alimente da palavra de Deus. Se alimente de Deus. Sabe o que nos fortalece? É esse alimento espiritual chamado Bíblia. É isso que nos alimenta. É isso que nos alimenta. Às vezes nós queremos estar fortes, às vezes nós queremos vencer as lutas, mas nós não nos alimentamos. Nós estamos fracos espiritualmente. E aí as guerras vêm, as lutas vêm, e muitos não aguentam, muitos desistem. Mas nós precisamos estar alimentados da palavra de Deus, porque ela é o alimento que nos coloca de pé. Amém? Aleluia. No verso 4 ele vai dizer assim, ó: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Quem? Ninguém. Sabe quem pode? Só Jesus pode tirar da imundícia algo puro. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que nós estávamos perdidos, nós estávamos no lamaçal do pecado. Nós estávamos condenados aí ao inferno, mas Jesus olhou para mim e para você e viu algo puro de Deus em nossas vidas. E Ele nos resgatou, Ele nos tirou do mundo das trevas. E sabe, amado, e muitas vezes, decorrer do tempo, dos meses, do ano, muitas pessoas se esquecem do que Jesus fez na sua vida. E começa a rolar novamente, começa a retroceder e começa a voltar a rolar na lama novamente. E sabe o que a Bíblia nos compara com pessoas assim? É comparada como um porco, que depois de ser limpo, de estar limpo, banhado, volta a rolar novamente na lama. É comparada a um cachorro que depois de ter comido aquela comida, ele vomita e ele vai lá e come novamente. São pessoas que retrocedem, que voltam para trás, que se desviam do caminho do Senhor e voltam a fazer, a praticar as velhas práticas. Por quê? Porque não se alimentam, não buscam a presença de Deus, não buscam a se alimentar diariamente da palavra de Deus. Sabe por que eu gosto de fazer missão? Sabe por que eu gosto de ir para o campo? Porque eu gosto de ver as pessoas ser transformadas. Eu estava falando com o irmão Nilton, essa viagem que nós fizemos, e eu estava falando para ele. Eu falei: Nilton, sabe o que é prazeroso para nós que levamos a palavra de Deus? Primeiro, sabe que isso coloca no meu coração? Gratidão. Toda vez que eu vou para uma missão, eu volto de lá mais grata a Deus por tudo que eu tenho. Porque nós conhecemos pessoas de todos os tipos, de todas as situações, vivendo de situações terríveis. E às vezes nós somos tão ingratos a Deus. Às vezes nós reclamamos tanto de Deus. Às vezes nós murmuramos tanto de Deus.
obrigada, Pai, pela casa que eu tenho, pelo marido que eu tenho, pelas filhas que eu tenho, pelo lugar que eu tenho, pela igreja que eu tenho, que o Senhor me deu, porque tudo que eu tenho é teu, Jesus. Porque tudo que eu tenho é teu, Jesus. E é por isso que eu gosto, mas sou apaixonada em sair, em ver. E ver Deus fazer, ver Deus transformar, ver Deus alcançar vidas, ver Deus fazendo algo sobrenatural na vida das pessoas. Isso nos alimenta a nossa fé. Isso nos ajuda a ser gratos a Deus todos os dias, quando nós colocamos nossos pés no chão e dizemos: Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, meu Pai. Amém? Quem está comigo, diga glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E no 7 vai dizer assim: porque há esperança. Amém? Porque há esperança. Diga assim para você mesmo: porque há esperança. Porque há esperança para o homem, amados. Há esperança para você, há esperança para a sua casa, há esperança para a sua história, há esperança para o seu casamento, há esperança para a sua saúde. Há esperança. E essa palavra ela é uma palavra muito forte, porque ela vai dizer assim: porque há esperança para uma árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Amém? Porque nós somos comparados a uma árvore, que mesmo cortada, talvez você chegou aqui essa noite assim, que nem esta árvore, sabe? Cortada, desgaiada, seca. Talvez você está enraizada numa terra que dias não tem visto águas, numa terra seca. E talvez você olhe para você, para a sua história, para a sua vida, e diga: para mim não há mais esperança. Essa noite há esperança. Há esperança. Há uma esperança, amado. Há uma esperança para a humanidade. Há uma esperança para você, para a sua casa, para a sua família. E o 8 vai dizer assim: e se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos, e como planta nova. Mas ao cheiro das águas. Mas ao cheiro das águas. Quem é essa água? Quem é essa água, igreja? Quem é essa água, igreja? Jesus. Jesus disse: eu sou a fonte da água viva. E aquele que crê em mim, vir até a mim e beber dessa água, nunca mais terá sede. Nunca mais, amados. Nunca mais. A nossa esperança é Jesus. A sua esperança é Jesus. Não há esperança sem Jesus. Não há vida sem Jesus. Jesus, Ele é a fonte da água. Ele é a fonte da água. E nós precisamos ir ao encontro desta água. Você precisa ir ao encontro dessa água. Não importa a forma que você chegou essa noite aqui neste lugar. Talvez você tenha chegado que nem esta árvore, seca. Já sem raiz, sem tronco, sem expectativa alguma. Mas saibam que aqui neste lugar existe uma água viva, uma água que brota do trono de Deus, que é o Espírito Santo de Deus através de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus nas nossas vidas, nós estamos dizendo: Jesus, eu quero beber desta água. E a palavra de Deus vai dizer: e ao cheiro das águas. Ao cheiro só. Ao cheiro. Só da presença de Jesus. Ao cheiro das águas. Ela volta a brotar novamente.
Essa árvore ainda não teve contato diretamente com a água. Mas ao cheiro da água, a Bíblia diz que ela começa a brotar novamente. E ela começa a se formar uma nova planta. Uma nova árvore. Uma nova árvore. Nós precisamos disso, amado. Nós precisamos ter um encontro real com Jesus. Para que as nossas vidas venham ter vida transformadas, para que você possa ser transformado, para que você possa se tornar uma nova criatura, para que você possa se tornar um novo homem, uma nova mulher. Porque só Jesus pode fazer isso, amado. Só Jesus pode pagar o teu passado. Só Jesus pode curar a tua dor. Só Jesus pode te perdoar. Só Jesus. E só Ele pode nos dar uma nova identidade. Só Ele pode nos fazer filhos, filhas de Deus. Só Ele pode resgatar o nosso caráter. Só Ele pode nos dar uma nova história. É Jesus. É Jesus. E nós precisamos buscar essa água. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Salmo 42. Amém. Diz assim o Salmo 42. Todos acharam? Diga amém. O Salmo 42 vai dizer assim: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? Amém? Esse salmo aí está dizendo assim, é um salmo de Corá, né? Ele está dizendo, como a costa suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Amém? Ou seja, nós precisamos, amado, anseiar por esta água. Nós precisamos disso, nós precisamos querer. Nós precisamos querer. Nós precisamos querer estar com Jesus. Amém? E quando o salmista aqui, ele compara como a coça, né? A coça, ela é o quê? É um animal. Né? E quando nós vamos ler sobre a coça, é algo sobrenatural, que ela nos mostra através da sua vida, através da criação de Deus para conosco. Amém? A coça, ela é um animal, né? E ela precisa de água, como qualquer outro animal. Mas só que ela precisa de mais água, ainda necessita de mais água ainda. Por quê? Porque a coça, quando ela não bebe muita água, quando ela não tem água para ela beber, né? A pele dela resseca. Ela resseca e começa a dar um forte odor nela. E esse odor, ela atrai o quê? Predadores. E é por isso que esta água, ela anseia por águas. E não é qualquer água que a coça bebe. Não é qualquer água que ela banha, que ela se asseia. Não é qualquer água. A Bíblia diz que ela vai de contra as correntes, a fonte da água. E a Bíblia vai dizer que ela corre muito longe, ela sente o cheiro da água, e a sua ligeireza é admiradora. Porque quando ela sente o cheiro da água, ela mira a quilômetros. E ela diz assim para ela, ali tem água. E é água vindo da fonte. Não é qualquer água. E ela vai ao encontro dessa água numa rapidez tremenda. Por quê? Porque ela precisa da água. Ela sabe qual o risco que ela está correndo naquele momento. Pelos predadores que estão doidos para devorar ela. E quando nós observamos essa comparação para com o ser humano, para com a pessoa, nós somos comparados a uma coça.
Porque muitas vezes nós somos cheios de pecado, estamos fedendo a pecado, imundiça. E o inimigo, ele está ao redor, ao derredor, querendo nos devorar. E só Jesus pode nos livrar. Só esta água viva pode nos limpar e nos purificar das feridas, do odor do pecado, porque pecado fede, amado. Pecado fede e atrai o inimigo. Quando você começa a pecar, você começa a se esvaziar da presença de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não fica no mesmo lugar que o inimigo está. Ou você é luz ou você é treva. Não dá para você ser crente nos dias de domingo e no meio da semana você passar a semana toda pecando. Então, ou você é luz ou você é treva. E a costa, ela sabe ali o risco que ela está correndo. Então, o que ela faz? Ela diz, a minha única solução é beber da água da fonte. E esta costa está debilitada. Por quê? Porque ela tem feridas. Porque quando nós vimos que a pele dela começa a ficar seca. E começa a trincar, começa a ficar e começa a feder. Mas mesmo assim, ela corre rapidamente ao encontro de uma fonte. Ela não se rende ao predador. Ela não se acostuma com o odor do seu corpo. Ela vai ao encontro da água. Ela vai ao encontro da água corrente, da fonte. E muitos hoje, amado, infelizmente estão acostumados com o odor. Estão acostumados com a seca. E às vezes eles até querem, mas quando olha para si, se acha frágil. Olha para dentro de si e diz que não consegue mais. Se acha fraco. Prefere se render, se acostuma com a dor. Se acostuma com o fracasso. Mas essa noite eu quero te dizer que existe uma fonte. Uma fonte que brota água viva, que nos levará à vida eterna. Uma água que se você beber, você nunca mais terá sede. Então nós precisamos, amados, romper o pecado. Precisamos romper a dor, a perseguição, a enfermidade. Nós precisamos ir ao encontro da cura, da água, que vai saciar a nossa sede física e espiritual. Porque nós não podemos esquecer que nós temos uma vida física, um corpo físico, mas nós também temos uma vida espiritual. Um corpo que precisa do alimento e um espírito que precisa do alimento espiritual, que se chama Jesus. E hoje, infelizmente, muitos estão morrendo. Estão na seca. Mas não conseguem correr para o encontro da fonte que é Jesus. Amém? E quando nós entendemos, amado, que Jesus, que a água viva é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? A água viva pode nos proporcionar vida eterna. Jesus é a água viva. Quem dele beber jamais terá sede. Amém? Jesus nos sacia dessa sede internamente que temos. Jesus preenche os vazios da nossa alma e do nosso coração e nos dá sentido à nossa resistência. Amém? Porque que muito hoje, querem tirar a sua vida porque acham que a vida não tem mais sentido. Por quê? Porque não tem buscado em Jesus um sentido para a sua vida. Porque quando nós entendemos que nós temos um Pai
Quando nós entendemos que nós temos alguém que me amou ao ponto de morrer por mim, de me dar uma vida, para que eu pudesse ter a oportunidade de ter vida e vida eterna. Amém? E Jó, meditando nessa palavra sobre brevidade da vida, ele chega à conclusão que tudo é passageiro, tudo é ligeiro demais, tudo se vai rapidamente sem Deus. E que o homem sem Deus, ele não é nada, ele não tem nada. E que um dia ele vai se encontrar com ele mesmo. Mas para aquele que busca em Jesus uma água, ele vai se encontrar com Jesus. Porque tem uma eternidade que nos espera, amados. A água que Jesus nos oferece nos leva à eternidade. E tudo aqui nessa vida é passageiro, tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai passar, então você pode nascer sem Jesus, crescer sem Jesus, mas você não pode morrer sem Jesus. A sua família não pode morrer sem Jesus. Não pode, então se aveste seus passos. Aveste seus passos. Porque às vezes nós estamos tão preocupados com nós mesmos, com as nossas dores, com as nossas lutas. Estamos tão preocupados, olhando para dentro de nós, se chorando, murmurando e esquecemos da nossa casa. E esquecemos dos nossos. Se esquecemos da nossa família. Saiba que Jesus é a fonte, mas você é o rio da sua casa. É você que vai levar água para a sua casa. Talvez lá na sua casa há pessoas sedentas, pessoas que estão morrendo na seca, por falta da presença de Deus, por falta da palavra de Deus. Pessoas que estão fedendo a odor, a pecado. E você tem caminhado sim do lado da fonte que é Jesus, mas você não tem bebido da água que Jesus tem oferecido a você. Muitos estão olhando para o rio, vendo o rio passar. Muitos estão olhando para a fonte, vendo a fonte brotar. Mas não tem bebido da água da fonte. Porque o segredo não é estar com a fonte, o segredo é beber da fonte. O segredo é você tornar rio na vida da sua família, na sua casa, no seu trabalho. O segredo é esse, amados. O segredo é esse. Não olhe para a fonte. Sabe, a mulher samaritana, ela é um exemplo para nossas vidas. A mulher samaritana, ela nasceu sem Jesus, ela cresceu sem Jesus, mas ela não morreu sem Jesus. Porque ela teve um encontro com Jesus. Ela teve um encontro com a fonte. Sabe, talvez aquela mulher, ela estava cansada. A Bíblia diz que ela ao meio-dia, ela estava ali naquele poço. Apanhar água. Porque ela não podia estar em outro momento, em outra hora. Porque ela era rejeitada. Porque ela se achava imunda, porque ela não conhecia Jesus. Mas um dia ela teve encontro com o dono da fonte, que é Jesus. E ela não perdeu a oportunidade de beber daquela água. Ela não perdeu a oportunidade de saciar daquela água. Ela não perdeu, amada, a oportunidade de ficar olhando para aquela fonte. E Jesus fala assim para ela: ó, mulher, se tu soubesse que quem te pede água, tu me pediria a água da vida. Água viva. E tu nunca mais voltaria aqui a este lugar para beber água. Tu nunca mais sentiria sede. Mas tudo na nossa vida há uma renúncia, uma vontade. Ninguém pega um copo de água e enfia em você
Sem você querer, não. Você precisa querer beber daquela água. Aquela água ela só se torna gostosa quando você está com sede. Né? Às vezes a gente pega uma criança assim, elas nem querem água, a gente bora, bebe água, porque tu precisa beber água, bebe água. Mas quando elas estão com sede, elas vêm, agarram no copinho e bebem aquela água com tanto gosto, com tanto prazer. Assim também somos nós, amados. Assim também somos nós. E Jesus fala para aquela mulher, mulher, vá buscar o teu marido. Vá buscar o teu marido. E ela olha e disse, qual? Eu já tive 5 maridos e os que tem lá na minha casa ainda não é o meu. Jesus se admirou daquela mulher. Porque muitos, amados, não bebem da água porque não querem largar o pecado. Porque não quer renunciar ao pecado. Porque não quer abandonar aquilo que te atrapalha. De beber verdadeiramente, se saciar da água que é Jesus. De ter um compromisso sério com Jesus. Porque nós precisamos querer decidir estar com Jesus. Essa semana nós estivemos visitando uma família e o pastor Maico falou para essa família várias e várias vezes, dizendo para ela, eu posso vir aqui todos os dias na tua casa, eu posso vir toda semana na tua casa, eu posso estar aqui direto te visitando, trazendo uma palavra, mas se tu não quiser, se tu não tomar uma decisão de caminhar contigo, não adianta eu estar aqui. Porque a decisão ela tem que partir daqui, de estar com Jesus. De ter uma vida transformada. De ter uma vida com Jesus. Nós precisamos querer beber dessa água, amado. Nós precisamos caminhar ao rumo. Assim como a costa anseia pelas águas. Nós precisamos ceiar pela presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos querer a presença de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos querer ter uma vida mudada, uma vida transformada. Tirar todos os impedimentos que nos têm nos atrapalhado. Às vezes nós não recebemos a água verdadeira, nós não bebemos da água verdadeira porque nós não queremos botar um baixa naquilo que está atrapalhando a minha vida com Deus. E às vezes Deus está falando contigo e você está ignorando. Às vezes a palavra de Deus está falando contigo e tu está ignorando. E o rio está lá, a fonte está lá. Você está caminhando do lado da fonte e está morrendo de sede. Está que nem H, né? H murmurando, reclamando. Senhor, me mata logo, mata meu filho, que nós vamos morrer tudo de sede. E a fonte estava do lado dela, a água estava do lado dela. Porque a pessoa ela não consegue olhar para Jesus, ela só consegue olhar para os problemas, para as lutas, para a guerra. Nós precisamos romper, amados. A romper tudo aquilo que tem nos impedido de beber desta água que é Jesus. A fonte ela está disponível para todos. Porque Jesus morreu por todos. E eu digo para você, a porta ainda é estreita. E você precisa se sujeitar a esta porta. Você precisa se render à palavra de Deus, a se render aos processos de Deus na sua vida. Você precisa se render ao tempo de Deus na sua vida. Para que você possa passar por essa porta estreita. Eu me lembro que uma vez logo quando a Esther nasceu, quando ela estava com 2 anos, ela pegou um fungo. E o corpinho dela encheu por completo, cheio de bolhas. E como a gente fazia missão na época, mais do que hoje ainda, e eu não podia estar na missão com ela, porque ela ficou alérgica dos insetos, tudo que ferrava ela, inchava. E muitas vezes o pastor dizia para mim, amor, acho que tu vai ficar essa viagem, nós não vamos levar a Esther dessa forma. E aquilo me ruía por dentro, sabe? E eu não aceitava aquilo, eu dizia, Senhor, eu não aceito ficar para trás. Essa não é a minha missão.
Essa não é o meu chamado, ficar para trás. Eu não aceito isso. E nós caminhamos com o Esté, e eram as ameaças. Ela pegou esse fungo, foi uma luta, foi uma guerra com ela. E um dia eu me prostrei diante do pé do Senhor e disse para o Senhor, eu falei, Senhor, a minha filha, o Senhor me prometeu há 2 anos atrás. E foi o Senhor que me deu ela. E o pastor Michael tinha várias revelações com a cobra pegando ela. Era uma luta, era uma batalha espiritual. O inimigo está nos ameaçando para nos fazer parar, porque o inimigo ele é covarde, ele é assim, ele começa a nos ameaçar através dos nossos filhos, através dos nossos esposos, das esposas. Aonde ele achar brecha, ele vai te ameaçar. E tu precisa entender isso. Você precisa se levantar e entender que quem te chamou não foi o homem, foi Deus. E eu ajoelhada ali no pé da minha cama, chorando, falando para Deus, Deus, quem deu a minha filha foi o Senhor. Minha filha é uma promessa de Deus na minha vida. E eu declaro hoje no mundo espiritual que essa ameaça, essa enfermidade sai agora em nome de Jesus. E que eu não vou parar de caminhar, eu não vou ficar para trás, eu não vou parar de ir na missão por causa dela, porque a minha filha é bênção na minha vida. Ela não veio para me atrapalhar, ela veio para abençoar a minha vida, a minha casa, a minha família. As minhas filhas são bênção na minha vida. E ali naquele momento, Deus cessou aquela guerra, sabe, amado? Foi uma guerra, foi um ano de luta, Esté, com um fungo terrível. Mas Deus nos deu vitória. Sabe, porque eu resolvi romper isso em nome de Jesus. Eu disse para o diabo, eu não vou parar. Se é isso que tu quer que eu pare, eu não vou parar. Eu falei para ele, eu não vou parar. E aquela noite eu briguei com o diabo. Eu briguei com o diabo por causa da minha bênção. Sabe, eu disse, eu não vou parar, Satanás. Porque a filha que eu tenho foi o Senhor que me deu. E às vezes, durante as nossas caminhadas, nós paramos, sabe, amado? Porque nós paramos para olhar para a luta, para a dificuldade. E muitas vezes nós não conseguimos romper isso nas nossas vidas. Aí vem a enfermidade, vem um luto, vem as perseguições. Porque elas vão vir e sempre elas vão existir. Mas nós precisamos entender que quem nos chamou foi Jesus. Nós precisamos entender que Deus ele nos deu uma missão de levar o Evangelho de Jesus Cristo. De pregar para a nossa casa. De pregar para os nossos. Sabe, pregar para os nossos não é fácil, amados. Mas com Jesus nós vencemos. Com Jesus nós vencemos. Com Jesus nós somos mais que vencedores. Porque a palavra de Deus nos diz e nos afirma que nós somos mais do que vencedores. Porque Ele já venceu por nós. Ele já nos deu vitória quando Ele entregou a vida dele ali naquela cruz. Ele já nos deu vitória, amados. E nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos caminhar. E ainda que você esteja ferido, e ainda que você esteja seco da presença de Deus, mas se hoje você decidir a se saciar dessa água que se chama Jesus, sair deste lugar, sendo um rio, um canal na vida de outras pessoas, você vai sair aqui deste lugar sendo um rio. E de dentro de você fluirá um rio de águas vivas. Essa é a promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. E não baixa a cabeça para o diabo. Não baixa a cabeça para as lutas. Não baixa a cabeça para a enfermidade. Diga para a enfermidade, eu tenho Deus que luta em meu favor. Que luta em minhas guerras. Eu tenho um Deus, amado, que luta as minhas guerras. Eu tenho um Deus que assiste o meu choro. Eu tenho um Deus que para ouvir as minhas orações. Quando eu dobro meu joelho e clamo por Ele, Ele vem. Porque a Bíblia diz que quando nós chamamos por Ele, Ele vem, amados. Quando a igreja chama por Ele, Ele vem.
Então chame por Jesus essa noite. Faça que nem a mulher samaritana. Diga para Jesus: Senhor, tudo que eu tenho lá em casa não é meu. Não é meu. O que tem lá em casa não é meu. Mas eu quero beber dessa água que hoje o Senhor está me oferecendo. Eu quero beber dessa água que hoje o Senhor nos oferece, que é a água da vida. É a água da vida. Amém? Então nós precisamos, amada, tomar uma decisão de querer mais de Deus, de buscar mais de Deus, sabe? Eu sei que é lutas, é guerra, mas nós não podemos parar, amados. Quando nós paramos, nós nos covardamos. Quando nós paramos, alguém que clama por Jesus, você deixa de ser um rio na vida dela. E saiba que Jesus te levantou dentro da tua casa para te usar, para te fazer de ti um rio de águas vivas, que através da tua vida outras pessoas vão vir e vão se alimentar. Vão olhar para você e vão ver Deus através da tua vida, através do teu testemunho. Porque o nosso Deus, Ele é o mestre de pegar as coisas deste mundo, as coisas que não valem mais nada, que para o mundo não é nada, mas que para Ele é algo precioso. Algo precioso. Sabe, eu amo Deus de uma forma, e quando eu vejo Ele operando na vida de outras pessoas, fazendo a obra na vida de outras pessoas, aquilo me enche de uma tal forma, amado, que tudo aquilo que eu estou vivendo, se eu estou passando por um momento de lutas, porque todos nós passamos, aquilo me enche e renova a minha fé e a minha força, para que eu possa prosseguir no meu caminhar com Deus. Amém? Em 2020, eu me senti... Eu gosto daquele louvor, né, que fala sobre a árvore cortada, porque aquele louvor, ele falou muito comigo em 2020. E gosto também daquele da figueira, né? Foi um louvor que ficou marcado muito na minha vida, porque é um momento muito difícil que nossa família enfrentou, sabe? E uma vez eu limpando a geladeira ali, chorando lá na minha casa, e limpando e dizendo para Deus, perguntando para Deus por quê. Eu tava que nem Jó, não tem? Por que, Deus? Por que, Jesus? Por que isso aconteceu? E perguntando para Deus. E naquele momento, Deus, Ele me levantou dali, sabe? E me deu uma outra visão na minha vida. E quando eu leio essa passagem, né, eu vejo o amor de Deus e a capacidade que Deus tem de Ele restituir o homem, de dar uma nova história ao homem, sabe? De dar uma nova identidade ao homem. E às vezes nós vivemos um momento tão difícil nas nossas vidas que nós olhamos para nós mesmos e dizemos: Senhor, será que eu ainda vou voltar a rir novamente? A ter momentos felizes novamente? Principalmente quando nós passamos por momentos de perdas. E eu digo para você, eu sou prova disso, que sim, amados. Nós podemos atravessar qualquer deserto da nossa vida, momentos difíceis da nossa vida, de perdas das nossas vidas. Mas o nosso Deus, Ele é tremendo. Ele nos restitui de uma forma extraordinária. E Ele nos faz viver momentos tremendos, momentos felizes novamente. Ele nos faz olhar de uma forma para aquilo que nós passamos de agradecimento, de agradecer a Deus. Sabe, aí a minha mãe, ela fez 70 anos em abril, quando foi em junho, nós perdemos ela. 70 anos, e Deus falou uma palavra para mim. A minha vida toda reclamando, ou eu ia agradecer a Deus pelos 70 anos que Ele deu à minha mãe. E eu escolhi agradecer a Deus. E quando eu comecei a dizer assim para Deus: Deus, obrigada pela vida da minha mãe. 70 anos, eita glória. Ela me viu crescer. Ela criou 10 filhos. Nós somos 10 filhos. E ela dizia sempre assim para mim: eu não quero enterrar os meus filhos.
É para os filhos enterrar é para as mães enterrar os filhos, não é para os filhos enterrar a mãe, não a mãe enterrar os filhos, porque a dor, uma mãe que perde um filho, então ela tinha esse medo, sabe? E ela nos criou 10 filhos, e ela partiu e todos os 10 estavam vivos. Né? Quando ela partiu, eu tinha 30 anos, eu era a caçula, eu sou a caçula da minha casa. E ela me viu crescer, me viu eu aceitar Jesus, mudar a minha vida, a minha história, ela viu tudo isso. Ela viu as minhas filhas crescer. Quando ela partiu, a Gabriela tinha 15 anos, Esté tinha 1 ano. Ela pegou o Esté no colo. E eu disse para Deus, obrigada, Jesus. Porque às vezes nós somos tão ingratos, mas tão ingratos. Nós costumamos olhar para as coisas ruins da vida. Nós costumamos olhar para as nossas guerras e esquecemos de Deus, sabe? Nós esquecemos de Deus. Minha mãe viu o meu sonho se realizar, que foi Esté, né? E Esté foi um presente na minha vida, porque no momento que eu perdi minha mãe, ela estava com 1 aninho e ela, com a presença de Deus e com a força de Deus, ela me ajudou muito a preencher as minhas lacunas, as minhas dores. E eu digo para a igreja que eu não tive luto. Eu e o pastor Maico não tivemos lutas. E o pastor Maico, ele foi um homem muito guerreiro do meu lado. Quando eu não tinha mais força, ele me levantava. Quando eu não podia mais carregar minha família, ele carregava por mim. Ele carregou o meu irmão, o meu sobrinho. E eu sou muito grata a Deus por tudo isso. E eu não me permito a voltar para trás, amados. Não se permite a voltar para trás. O que Deus fez na minha vida foi algo maravilhoso. Então eu não me permito voltar para trás, a retroceder daquilo que Deus fez na minha vida. Então eu sempre costumo falar para essa menina que caminha comigo, e eu sempre aconselho elas a não olharem para a dificuldade, a não olharem para lutas, né, mas olhar para Jesus. Ele tem esse poder de nos restituir. Ele tem esse poder de nos colocar de pé, de nos fazer rir novamente. E quando eu estou lá em casa, às vezes, com a minha família, e nós estamos rindo, nós estamos brincando, e eu digo para Deus dentro de mim, eu digo, Senhor, obrigada, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Porque só o Senhor pode proporcionar momentos como esses. Momentos como esse. E eu digo para você, não é o fim, amados. Talvez você está vivendo o pior dia da tua vida. Mas eu digo para você, não é o fim. Se erga. Ande, caminhe. Olhe para Jesus. Busque em Jesus. Só Ele pode preencher os nossos vazios, as nossas lacunas. Só Ele pode trazer cura para nós. Só Ele pode nos erguer novamente. Só Ele nos pode nos fazer uma criatura nova novamente. Então eu te convido essa noite a se colocar de pé, amados. Talvez você tenha caminhado do lado do dono da fonte. Você tem caminhado com a fonte que é Jesus. Você tem vindo à fonte que é a igreja, porque a igreja ela é a fonte. A igreja é a igreja de Jesus. Talvez você tenha vindo aqui neste lugar, domingos após domingo, quinta-feira após quinta-feira. Mas ainda existem coisas que têm impedido de você beber desta água que é Jesus. E esta noite eu quero te convidar até aqui na frente a vir beber dessa água que é Jesus. Ei, amado, e não importa a forma que você chegou aqui neste lugar. Não importa a forma que você chegou até aqui. Talvez você chegou aqui sem esperança. Talvez você chegou aqui angustiado, sem rumo, buscando uma solução, uma resposta
resposta que só Jesus pode te dar. Eu te convido a chegar aqui na frente. Amado, se vocês soubessem, se vocês pudessem ver no mundo espiritual, a fonte que jorra essa noite aqui neste lugar, você não perderia tempo. Você não perderia tempo aí atrás, você corria. Você corria ao encontro desta fonte, desta água, que é Jesus Cristo. Não importa a dor que você está sentindo, o cansaço que você está assistindo, se entregue a Jesus essa noite. Se entregue ao propósito de Jesus essa noite. E se renda diante de Jesus. Não tenha medo. Que a resposta vem do céu. Não tenha medo. E a última palavra. Deixe que o Espírito Santo de Deus te conduza esta noite. Alguém diz só A fonte é ressoa Jesus, aí. amados. Mas Deus A fonte é Jesus. A solução dos teus problemas é E eu Jesus. vou restituir. A solução dos teus problemas é Jesus, amados. Sabe esse vazio que você sente aí dentro? Para a árvore Só Jesus pode preencher. novamente crescer. Sabe essa ferida que você tem aí dentro de você que nunca sara? Que toda vez que você mexe nela, ela sangra. É porque só Jesus pode curar.